Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor João Vitorino, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é Ao Menino, uma carta do futuro. Eu me recuso. O enigma como bússola, uma direção para aqueles que buscam ascensão. Mas antes, primeiramente, seja muito bem-vindo, João. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Perfeito. João, para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é o João, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Ah, bacana. O meu nome é João Vitor Vitorino Florencio. Eu resido no município de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Atualmente eu concluí o meu curso, me tornei bacharel em Direito e pretendo me aventurar agora na área da advocacia privada, né? E colocar em prática o que foi aprendido. E tenho 28 anos, pratico esporte e também nas horas, geralmente aos finais de semana, eu me dedico à leitura, também um pouco da escrita, né? Porque é sempre importante estarmos em desenvolvimento quando se trata de escritas para sempre estar aprimorando. Então, a minha, o meu delay está basicamente nisso aí. Perfeito. E, João, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra? Eu encontrei a editora Freiriano pelas redes sociais. No início eu procurei muitas, mas muitas não conseguiram transmitir para mim confiança, né? Que é algo que nós procuramos muito. E eu passei um bom período procurando uma editora que me passasse confiança, transparência e também facilidade na comunicação. E entre várias, eu me identifiquei com a Freiriano através das redes sociais, e aí através de conversas no Instagram e também no WhatsApp, conseguiram me passar essa confiança, né? Conseguiram quebrar esse tabu, às vezes, muitas vezes, entre cliente e empresa, prestadora de serviço, e eu me identifiquei muito por isso, porque o que eu procurava eu encontrei na Freiriana, que conseguiu me passar essa confiança a qual eu tanto prezava, quanto eu tanto buscava. Que bacana. Vou colocar aqui É, novamente em destaque a capa do livro do João, que é Ao Menino, uma carta do futuro. Eu me recuso. O enigma como bússola, uma direção para aqueles que buscam a ascensão. E, de cara, se você se interessou pela obra do João, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu gostaria que tu contasse pra gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. isso é muito importante. O projeto de desenvolvimento da presente obra, ela foi escrita em cada episódio que acontecia na vida do autor, ele escrevia em um rascunho e ele guardava esse rascunho, para não esquecer esses momentos especiais que aconteceram na vida do autor. E aí ele foi aguardando e sempre mentalizando a publicação do futuro livro. Então, por diversas passagens e episódios, desde drama, desde medo, desde superação, foi escrito a um pequeno rascunho até a publicação da presente obra que estamos realizando juntamente com a empresa Feriana. Então, o spoiler que o autor deixa, né, na verdade, é que assim o livro gira em torno de um jovem que vem de uma comunidade e para quebrar um tabu,
porque muitas das vezes as pessoas falam assim que as oportunidades devem ser, você deve agarrar as oportunidades, né? Só que nesse cenário, na vida de um jovem que vem sobre a vulnerabilidade de uma comunidade, muitas das vezes não tem muitas oportunidades. É muito escasso, é como uma chuva no deserto, né? Diz o autor. Então, o autor ele vai dando informações para um público jovem que é o público destinado, que as oportunidades elas são raras e quando elas vierem, elas têm que ser honradas, tem que aproveitar muito essa oportunidade. E o autor relata em cada capítulo o que ele fez para conseguir se sobressair de uma comunidade muitas das vezes que tem um padrão e muitas das vezes esse padrão é feita para o jovem não dar certo. Aí envolve sistema, envolve muitas das coisas, e o autor ele dá algumas dicas de como que ele conseguiu se sobressair de uma cidade, de uma comunidade, muitas das vezes preconceituosa, onde o sistema do tráfico é predominante. Então o autor ele vai dando alguns flashes de como o jovem pode se sobressair sobre essa pressão, muitas das vezes, esse sistema que não foi feito para esse tipo de público. Então, o autor ele pega todas essas informações, ele busca pessoas na área que referências, então ele se aproxima dessas referências e dessas referências ele consegue extrair informações e consegue agora, através dessa obra, dizer para o jovem que está sob a vulnerabilidade dessa comunidade como agir. Então, a ideia principal e o spoiler é isso: como sobressair em uma comunidade de pressão. Muitas das vezes o ódio é o fator predominante, e esse jovem, o autor, ele dá dicas de como o jovem consegue se sobressair dessa pressão. Perfeito, fica aí então o convite à leitura da obra do João Vitorino, Ao Menino, uma Carta do Futuro. Eu me recuso. O enigma como uma bússola. Perdão, o enigma como bússola. Uma direção para aqueles que buscam ascensão. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa em destaque, eu gostaria agora que tu falasse sobre ela e que tu contasse como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também diagramação do miolo. Foi muito importante, na verdade foi essencial, né? Porque muitas das vezes nós como escritores, na nossa cabeça nós temos muitas ideias e a gente não consegue muitas vezes colocar no papel ou fazer exteriorizar esse tipo de pensamento ou até conhecimento. E o papel da Freiriano quanto à capa foi essencial porque ela conseguiu buscar do profundo e oculto da mente do autor e conseguiu exteriorizar essa capa que quando quando o leitor quando ele lê o título, quando ele se depara com a imagem da capa, ele praticamente ele tem uma noção muito grande do que o livro vai trazer, das informações. Então, a Freiriano conseguiu extrair da mente do autor informações muito essenciais com, com elementos que, de fato, a obra traz. E, e a obra feita juntamente com a Freiriano conseguiu trazer um pouco de drama, um pouco de alívio, né, superação e até terror também. Então ela conseguiu juntar tudo isso e de uma forma muito delicada conseguiu exteriorizar isso e no pontapé final conseguimos extrair essa belíssima capa. Perfeito, que bacana. Novamente, fica o convite à leitura da obra do João Vitorino. E relembro a você que, se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso ao Menino, uma Carta do Futuro. Eu me recuso. Agora, nos dirigindo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, às vezes o sonho, de publicar um livro, porém ainda não fizeram. Muitas das vezes nós pensamos assim: o mundo é muito grande, né? Eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas existe uma parábola, uma história que conta assim de um homem.
e um menino que estava na praia. E o menino estava jogando diversas estrelas ao mar, para que as estrelas não morressem. E o homem, sem muita prudência, questiona o menino. E o homem diz assim: por que você quer jogar todas essas estrelas ao mar, sendo que você não vai dar conta? É impossível mudar a vida delas. E aí o menino, a história vai contar que o menino pegou uma das estrelas e jogou ao mar. E o menino disse ao homem: de fato, eu não vou conseguir mudar o mundo e nem salvar todas as estrelas, mas na vida dessa eu fiz a diferença. Então, o que ele quer dizer com isso para nós? Muitas vezes a gente quer mudar um sistema, mas a gente não precisa mudar um sistema. A gente mudando a nós mesmos e conseguir mudar o colega do lado, a gente já tá fazendo muita benevolência. Então, muitas das vezes, pensar em mudar todo um cenário, às vezes a gente mudar as coisas que estão ao nosso redor já é o suficiente. Então, a mensagem que eu deixo é isso. Muitas vezes, não busque querer mudar todos os sistemas, mas mude o que está próximo de você. Porque daí acontece, se a gente pensar nisso de uma forma geral, a gente muda aqui, e com o tempo a gente vai conseguir mudar aos poucos um determinado costume, um determinado pensamento, e a evolução ela se baseia pelo pontapé inicial daí. Então essa seria a mensagem. Perfeito. Fica então o recado do João Vitorino para você que ainda não fez a tua publicação. João, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Muito obrigado, o prazer é todo meu em falar com vocês, pelo feedback, por toda a estrutura que vocês transmitiram e fizeram isso se tornar possível. Muitas das vezes a gente acha que não é possível, mas vocês conseguiram tornar isso possível. Então, a minha gratidão vai ser sempre da minha parte para vocês. Perfeito. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigada e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.